Hola muchachos, muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sejam bem-vindos a mais uma classe em preparação para o Enem. Olá galera, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Nós vamos para mais uma aula de preparação para o Enem. A aula essa que é a número 2. Então galera, hoje nós vamos falar um pouco da semântica, né, e um pouco também do domínio lexical, né? São conteúdos aí que são base também para a interpretação, né, de um texto, tendo em vista que alguns vocábulos da língua espanhola, muitas das vezes eu não vou conseguir dominar, né, ou lembrar ali de imediato qual o seu significado. Então vou ter que observar primeiro o contexto, né, tudo que tem antes e o que tem depois, para me poder fazer uma inferência naquele termo ali. Mas se você entender a base do texto, entender a temática central, você vai conseguir fazer essas inferências, né? Então nós vamos trabalhar um pouco disso na aula de hoje. Slide na tela, lembrando sempre aí, né? Sempre começo mostrando aí para vocês as competências, né, que são esperadas para o aluno dentro da língua estrangeira moderna, né? E geralmente essa aula nossa de hoje, ela vai nessa H5, que é associar os vocábulos e as expressões de um texto da língua estrangeira ao seu tema, né? Então a gente vai explorar um pouco esses vocábulos, essas expressões para tentar fazer uma interpretação. Então quando a gente está tratando de semântica, galerinha, e domínio lexical, o que é que vale ressaltar? Que a semântica, ela faz referência à construção dos sentidos. Então, semântica, né, é significado. Toda vez que você escutar essa palavra semântica, ela está fazendo uma relação entre o significante e o significado. Quando a gente fala domínio lexical, eu estou falando do vocabulário, ou seja, né, da construção de palavras. E aqui sim, né, vem a chamada tradução da gramática, que é o que? Eu saber o que cada palavra, né, além de traduzi-la para a língua portuguesa, também dentro daquele contexto, qual é o sentido ali que ela tá se referindo, tá? Então, diálogos, né? Os diálogos nós podemos perceber nos filmes, nas conversas, nos podcasts, né? Porque através desses diálogos eu tenho o quê? O campo da semântica, tanto da semântica quanto dos vocábulos, das expressões, dos significados. Dentro das expressões, né? Observem que esses três, eles se relacionam entre si, né? Então, o texto, ele não é um texto, ele só pode ser considerado, né, o significado a partir da relação entre as partes do texto, né? Então, nós vamos para a nossa prática aqui, né? Como é que funciona isso dentro dos enunciados, das questões aí do Enem. Então, vamos acompanhar aqui a leitura, né? Temos uma questão aí. El dia em que lo iam a matar, né? Ou seja, no dia que iam matar quem mata, mata alguém, né? Matar quem? Santiago Nazar, né? Se levantou às 5:30 da manhã. Levantou às 5:30 da manhã para esperar el buque que chegava o bispo. Ou seja, para esperar a embarcação, né, que chegava o bispo. Então essa palavra buquê aí, que para nós, né, buquê é buquê de flores, eu tenho que entender dentro desse contexto aí que se refere a um tipo de meio de transporte. Imagina aí, esperar o buquê que chegava o bispo. O bispo não pode chegar em cima de um buquê de flor, né? Flor não anda, então como é que ele vai vir montado em cima da flor? Não faz sentido, não faz semântica aí, não tem, né? Dentro do campo semântico, o significado, ele não pode ser relacionado com a língua portuguesa, tá? Porque é dentro de um outro contexto. Então esse buquê é um meio de transporte, que no caso é uma embarcação que chegava o obispo, que é o bispo, né? Había soñado que atravessava um bosque de higuerones, donde caiu na llovizna tierna. Ou seja, ele sonhou, né, que atravessava um bosque cheio de figueiras e ali caiu um sereno, né? Chuvinha terna é serena aqui para nós. Por um instante foi feliz nele sonho, ou seja, ele por um instante no sonho foi feliz. Pero al despertar se sentiu por completo salpicado de cagada de pájaro. Ou seja, porém, quando ele acordou, se sentiu como se tivessem cagado nele, né? Os pássaros tivessem cagado na cabeça dele. Abre aspas, sempre sonhava com árvores, me dijo de Plácida Lineira. Ou seja, ele sempre sonhava com aves, né? A Plácida disse para ele.
Su madre evocando 27 anos depois os pormenores daquele lunes ingrato. Ou seja, a sua mãe relatou isso 27 anos depois, né? Ressaltando os detalhes, né? Pormenores é detalhes daquele lunes, que lunes é um dia da semana, segunda-feira ingrata. Aí abre aspas de novo, né? La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volava sem tropeçar por entre os almendros. Ou seja, na semana anterior, havia sonhado que estava sozinho num avião, né, de papel de lata. Agora, papel de lata é como se fosse uma lata fininha, né? Ali, uma coisa bem conotativa aí dentro do sonho, né? Voava sem tropeçar pelo quê? Almendros são os amendoeiros, né? São árvores que dão amendoim e amendoeiros. Então, ele voava entre essas árvores, né, de amendoeiros. E me disse, tinha uma reputação muito bem enganada de intérprete certeira de sonhos ajenos. Ou seja, esse sonho estava sendo relatado a uma pessoa, né, que tinha fama de ser uma intérprete de sonhos distantes, né, antigos, ou seja, um acontecimento de 27 anos atrás, ela tinha fama de acertar, né, de fazer presságios para que significava determinado sonho, né? Ainda tem uma condição ali, ó. Sempre que eles se los contaram em ayunas, ou seja, desde que contasse esses sonhos, né, ainda em jejum, que ayunas quer dizer jejum. Pero não havia admitido nenhum angurancion nesses dois sonhos de seu filho, né? Porém, ali não havia adivinhado, né, advertido nenhum sonho, né, nenhum presságio. Esse anguro aciago se refere a presságio, ou seja, não conseguiu aí prever, né, nenhuma relação entre um sonho e o outro. E nem com os outros sonhos que ele contou, né, relacionados às árvores ali. Então, ela não conseguiu prever, né? Então, bora ver aqui qual o enunciado. Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácido Lineiro, relacionadas a seu filho Santiago Nazar, né? Nessa introdução, o uso da expressão, olha lá, angúrio, né? Angúrio anciago, remete a quê, né? Ou ao quê. Relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago. Destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade. Letra D. Crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. Ou a letra E. Presença recorrente de elementos sombrios que se revelam no sonho de Santiago. Então, bora com calma, né, galerinha? Essa questão, justamente, ela trabalha aquilo que nós estávamos falando anteriormente, né? Que é a parte dos vocábulos, das expressões, né? Até na leitura que eu fiz para vocês, nós podemos perceber, né, que eu fiz a tradução já de algumas palavras. Então, assim, de acordo com a tradução, fica mais tranquilo eu identificar qual a resposta, né? Até porque eu falei e disse aqui anteriormente o significado da palavra angúrio aciago, né, que se refere a presságio. Mas e dentro do texto, né? E se eu não tivesse feito a tradução gramatical? Qual seria a dica para mim acertar, professor, essa questão aqui? Então vamos lá, né? Observe. Quando ele fala, por isso a gente tem que observar o contexto, né? Ali você vai vendo que ele vai contando o sonho, vai narrando a maneira como os sonhos aconteceram, e observe que ao final, né, já vai entrando naquela parte que a pessoa que vai presumir o sonho, vai tentar adivinhar, né, ela não consegue. Mas eu não consigo identificar esse não consegue, não é pela palavra angúria anciago, que se fosse hoje na prova, eu como estudante de ensino médio, não saberia o que significa, né? Mas tem aquela palavra nenhum ali, né? E o nenhum parece com nenhum. Então, se é nenhum, é nada. Se é nada, é negativo. A gente já tem que ficar com isso na cabeça. Por isso que é importante tentar identificar as palavras que estão ao redor ali, né? Então, vamos tirar o angúria anciago ali, vamos supor, nenhum desses dois sonhos, olha aí. Nenhum desses dois sonhos, ou seja, nenhum, né, desses dois sonhos. Então, isso já vai dando assim uma ideia, né, embora que um pouco distante, da ideia que deu alguma coisa errada ali, né?
Ou seja, nessa história bonita aí acabou no final trágico, porque nenhum dos dois sonhos, né? E nem outro sonho com árvores, né? Ali dá para fazer também essa identificação aí, que árvores é árvore, sonhos é sonhos, né? Então, olha lá, e precederam o quê? A morte. Então, se alguma coisa deu errada, levou o quê? A morte. Isso aí dá pra gente conseguir, né, inferir dentro da língua espanhola. Então, vamos voltar ao enunciado, né? Então, a palavra Angustiago se refere à relação mística que se estabelece entre Plácido e seu filho Santiago? Não, né, galerinha? Não há relação mística entre Plácido e seu filho, né? Ao contrário, a relação mística que se estabelece é entre Plácido e a pessoa que foi adivinhar o sonho. Destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever? Opa, já segurou essa. Porque nós observamos ali que se o cara morreu, né? Não teve, o sonho não foi capaz de prever, senão ele tinha feito outra coisa, né? É como aquele filme Premonição. Se a pessoa consegue prever o que vai acontecer no seu futuro, ela tenta mudar de alguma forma, né? Fazendo uma analogia assim grotesca, mas é nesse sentido. Então, se ele morreu é porque não teve, né, previsão de nada. Segura bem ali. Vamos analisar as outras. Letra C. Descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade. Não, porque nós vimos, ele ficou feliz durante o sonho só, né? Mas quando ele acordou, ele se sentiu todo cagado de pássaro, então ele não foi feliz ali, né? Não foi esse descompasso entre a felicidade de Santiago e o azar na realidade. Até porque ele já tinha sentido algo ruim bem antes de morrer. Crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. Não, né? Apesar de ela fazer, de Plácida, ela ser famosa por fazer previsões, né? Mas durante o texto não se vê essa questão de Plácida se sentir importante, dessa autoestima, de ser, né, de ela ser suficiente por a questão de fazer algumas previsões de sonhos. Então não pode ser essa letra também. Letra E, presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. Tá, é claro, elementos sombrios, né, assim, é muito conotativo você associar essa questão e definir o que é considerado elementos sombrios, né? Apesar de ter alguns elementos místicos, sonhos, essa questão do mito, né, da crença, mas essa questão de elementos sombrios, né, não tem nada a ver com o termo Angustiago, que é o que pede a questão, está dizendo a expressão, né, o vocábulo. Então, aquele vocábulo ali que é Angustiago, que significa, eu já disse para vocês, presságio, né, não está referente a essas questões de elementos sombrios. Então, nossa resposta mesmo, né, fica na letra B, né, que é a mais coerente aí com a situação. Vamos avançar aqui, né, galera? Olha aí. Eu acho até legal, assim, quando a gente vai fazer o Enem, que tem um enunciado, assim, aliás, é a proposta de texto bem sucinta, né? Geralmente os textos da língua espanhola, alguns são grandes, mas também há muita charge, tirinha, e essas frases, assim, soltas, né? Essas orações, assim. Então, ali tem um muro, né? Podemos perceber ali, e uma frase escrita no muro, pinchada no muro, né? E tem ali abaixo ali, né, meio que no rodapé, tem ali uma frase também, Ação Poética Lima. Ação Poética Lima, né? Então diz assim no muro: No supe que poner-me e me puse feliz. Ou seja, eu não soube o que colocar, né, não soube o que pôr, então me coloquei, né, me senti feliz. Pronto. Entre ser ou não ser, né, eu fui. Mais ou menos a questão essa, assim, traduzindo na linguagem literária. Aí a gente tem que ter até cuidado, né? Porque a linguagem literária, ela é cheia de surpresas. Você chama de pegadinha, mas na verdade não são pegadinhas, né? Como a linguagem literária, ela abre campo para vários significados, e ela não tem essa preocupação com a verdade, como os textos informativos, né, e outros gêneros aí. Então, na linguagem poética, né, a gente tem mais possibilidade de colocar, de fazer essa relação entre significante e significado de uma forma mais ampla, né? E aí cabe a nós, leitor, tentar inferir o que significa ali cada coisa, né? Então vamos ver o enunciado.
nesse grafite, né, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner. Né? Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Né? Já na segunda, então vamos lá. Interpretação, né, galera? Puramente gramatical, justamente a questão relacionada ao vocábulo mesmo, a expressão, né? Dentro desse campo da polissemia, em que sentido ele está sendo atribuído ali. Então, o enunciado, ele até diz o primeiro verbo, que é o verbo poner, né? Equivale a vestir uma roupa. Então, vamos conferir se é isso mesmo. Ó. No supe que poner-me. Ou seja, eu não soube o que, né, vestir. Ou não soube o que colocar. Então, justamente, esse poner-me aí, ele se refere à vestimenta. E me puse feliz. Puse, né, já é o segundo verbo, ou seja, ele quer saber o que é que esse puse se refere. Né? Então, o que é que ele se refere? A um início de ação, a uma mudança de estado, a uma conclusão de ideia, a uma simultaneidade de fatos ou uma continuidade de processo. Então, vamos analisar aqui, galerinha. Claro, nós vamos chegar aqui na letra B, mas vamos entender aqui as outras alternativas, né? Início de ação não pode ser, né? Porque a primeira ação é justamente o vestir, né? Então, já é a segunda ação. Então, não pode ser o início da ação. A letra C, conclusão de ideia, né? Geralmente, pessoal, quem conclui, quando a gente está estudando as classes gramaticais, os termos que concluem a ideia são as conjunções, né? E não os verbos. Né? Então, esse conclusão de ideia aí também não pode ser. Simultaneidade de fatos, não, porque se são dois verbos, né, para indicar ações diferentes, né, não podem ser consideradas simultâneas, já que são dois fatos isolados. Né? Continuidade de processo, essa que não tem nada a ver mesmo. Né? Claro que o texto ele tem uma continuidade, mas não nessa questão aqui de processo. Tá? Isso é um outro assunto para estudar mais na frente. Então aqui, galera, né, você pode observar que ele só pode estar se referindo, né, a uma mudança, né, como a resposta diz ali, de estado. Mas como mudança de estado? Simples, galera, olha só. O verbo, né, ele se flexibiliza, né, ele se flexibiliza em gênero e número, tá? Então, e também ele adquire outros sentidos, né, a depender do contexto. Né? Nesse caso aqui, ele faz as duas coisas. Né? Observem que o primeiro verbo, né, o poner-me, ele tem ali um pronome complemento direto, né, que na língua portuguesa a gente chama, né, de pronome complemento. Tá? E no caso aí, que vai indicar um pronome pessoal do caso ato, né? Do caso oblíquo, tá? Então, é aquele me do português, o uso do me, né? A gente estuda muito isso na parte gramatical da língua portuguesa, como usar o me, quando é que ele vem antes, quando é que ele vem depois, né? Na língua espanhola não tem essa questão da posição do me, ele sempre vai depois do verbo, né? Não tem aquela situação de ênclise, de próclise, de mesóclise, né? Como tem na língua portuguesa. Na língua espanhola, ele vai sempre ali, né, depois do verbo, tranquilamente, não tem separação por hífen nem nada. Ele vai anexado, juntinho ali com a palavra. Né? Então, ele cai nessa parte gramatical. Né? Já o pulse, né, esse pulse aí, tanto ele pode ser usado no presente indicativo, né, mas observe, não é só o tempo que muda aí, né, o sentido também muda. Porque o primeiro, ele dá a ideia de vestir algo, né? Colocar uma roupa. Já o segundo não. Né? O segundo, ele se refere ao quê? A um estado, a um momento, né? A uma condição ali, né? Psicológica, digamos assim, né? Um estado de emoção, feliz, alegre, triste, ou seja, ele está atribuído ali a um adjetivo. Né? Então,
é uma mudança de estado, né? Feliz, triste, né? Então, se ele estava triste, fica feliz. Se ele estava feliz, fica triste. Então, é estado de ânimo, né? Então, é bem tranquilo a gente fazer essa questão aqui, né? Aí temos aqui, né? Nós temos aí a nossa terceira questão para finalizarmos, tá? Inestabilidade estável, ou seja, né? Uma instabilidade estável, né? Parece até uma antítese isso aí. Nós já começamos aí o título do nosso texto, né? E o título é sempre muito importante, ele já é uma figura de linguagem, é uma antítese. Como é que pode uma instabilidade ser estável, né? Então vamos apreciar aqui. Os que levam toda a vida esforçando-se por conseguir um pensamento estável, ou seja, os que levam toda a vida se esforçando, né, para conseguir um pensamento estável, com suficiente solidez, como para evitar que a incertitude se apodere de suas habilidades, ou seja, com a suficiência, solidez, né, ou seja, com a suficiente, em se sentir autossuficiente, né, isso bem sólido, como para evitar que certas incertezas se apoderem de suas habilidades. Ou seja, aqui nós temos um problema de autoconfiança, né? Então, é você achar que você é bom naquilo que faz, para a incerteza de que alguém disser que você não é bom naquilo que você faz, não chegue em nenhum momento, né? Ou seja, você seja uma pessoa autoconfiante. Todas essas lições sobre como assegurar-se o porvenir, aqueles que nos aconselhavam que nos derráramos de bagatelas poéticas e encontráramos um trabalho fijo e etc. Abuelos, padres, maestros, suegros, bancos e seguradoras não estavam dando gato por lebre, né? Então todas essas lições de como ser uma pessoa segura, né? Ou seja, aí aqueles que nos aconselham, né, nos aconselhavam que nós deixaremos, né, de bagatelas poéticas e encontraremos um trabalho fixo, né, e etc. Seremos avós, pais, maestros, né, maestros professores, né, sogros, trabalhamos em bancos, seguradoras, não estavam dando, né, trocando gato por lebre, uma expressão popular aí. E este mundo que nos han criado, que han tocarlo em la pantalla, creemos estar transformado à medida de nosso desejo. Nos está modelando segundo um coeficiente de rentabilidade. Nos estão liquando para integrarmos a seu metabolismo reflexo. Então, nesse mundo, né, neste mundo que nos tem criado, né, que han tocado na pantalla, isso quer dizer o quê? A mídia, né, constrói a sociedade também, né, a televisão, ela influencia muito nas nossas vidas, nas práticas, formação, criação, né? Estamos transformando à medida do nosso desejo. A sociedade nos molda segundo, né, com o coeficiente de rentabilidade, ou seja, de produtividade, né? Criar o ser produtivo. Nós estamos condicionando para sermos o reflexo da sociedade. Ou seja, a sociedade é reflexo dela mesma, né? Vamos aqui à questão. O título do texto, né? Lembra? Estávamos falando da importância do título. O título do texto antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos contraditórios. Ou que expressa que sentido? Então observem que nós acabamos de ler um texto enorme, né? Aí, assim, enorme assim. 2 parágrafos para o autor ele perguntar sobre o título, né? Então ele quer saber o vocábulo ali, o que o título expressa, né? Ou seja, o que é que ele se refere ali. Então esse termo, essa antítese, que é uma contradição entre os termos, ou seja, uma instabilidade estável, se refere a quê? A competitividade e busca do lucro que caracterizam a sociedade contemporânea, né? Vamos analisar a próxima. Busca de estabilidade financeira e emocional que marca o mundo atual. Negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho. Necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente. Permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. Então tem respostas aí que são muito parelhas, né? Ou seja, são muito semelhantes, né?
De cara aqui, galera, nós vamos ver que a resposta é a letra E, mas nós vamos analisar aqui, né, um pouquinho de calma todas as outras e por que não seria também considerada respostas corretas. Permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínua mudança. Galera, o título, vamos lá, a instabilidade estável, né? Ou seja, esse fato, o que é uma instabilidade? É uma coisa que ela não se permanece como ela está, ou seja, ela vive mudando. E essa mudança é com que frequência que ocorre? Continuamente, sempre. Ou seja, a sociedade ela vai mudando, galera. Tá bem claro. Instabilidade estável, ou seja, o fato de ser tão estável, né, ela se muda, acontece continuamente. Ou seja, tem uma linearidade de tempo, de espaço. Ela vai acontecer sempre. Ou seja, há uma instabilidade que a sociedade viva instável, né? E isso é estável. Um negócio meio complexo de entender. Mas tente pensar por esse raciocínio, né? A sociedade muda e isso muda com frequência, né? Então, é por isso que essa resposta aí é a correta, né? A permanência da inconsistência em uma sociedade marcada por contínua mudança, né? A letra A, competitividade, busca de lucro, que caracteriza a sociedade contemporânea. Sim, isso aí é um traço da sociedade contemporânea, claro, né? Mas o termo instabilidade estável não se refere a isso aí, né? A gente não pode pegar partes do texto para tentar responder a um enunciado, né? Por isso que muitos dos alunos, eles erram as questões do Enem. Porque está no texto, isso aí está no texto, está lá no segundo parágrafo falando isso. Mas por que não é resposta? Porque não é o que o enunciado está me pedindo. Ele não está querendo saber como é que é a sociedade contemporânea, galera. Ele está querendo saber a referente ao título. Qual é o sentido do título, né? E dentro dessas alternativas aqui. Então você tem que entender o que a questão está pedindo, né? Só simplesmente fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Pegar lá no texto e jogar na resposta. Não, senão você vai estar sempre nessa dúvida. Letra B. Busca de estabilidade financeira e emocional que marca o mundo atual. Fala disso aí? Fala, né? Fala de até conselhos, né? Que os abordavam para você alcançar um trabalho fixo. Um trabalho fixo, claro que quer dizer estabilidade financeira. Mas não é isso que o enunciado está pedindo, né? Por isso que a gente tem que ter muita cautela aí para sinalizar isso. Negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho. Não, essa daí é que está errada mesmo, né? Não está nem no texto dizendo isso. Ao contrário, né? As gerações que elas são defendidas, né? Não é negação, é afirmação dos valores. Necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente, né? Fala dessa realização pessoal, fala, profissional também, mas não tem muita relação com o título, né? É por isso, galera, que essa é a resposta correta. Nós chegamos ao final, galera, de mais uma aula, né? É importante sempre, né? Não adianta somente a gente assistir as aulas aqui, elas são curtas, se você não pegar questões para tentar responder, né? A parte prática. Você vê a aula teórica, vê resolução, exercícios comentados, mas você tem que tentar fazer sozinho, né? Porque na hora da prova do Enem você vai estar sozinho, então você precisa praticar essas questões, tá? No mais é isso, tchau, tchau.